Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece ainda, meu nome é Marcos Almeida. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez e também é um grande prazer ter vocês aqui comigo. E hoje nós estamos aqui com mais uma videoaula do nosso curso de programação de centro de usinagem, comando FANUC ou IMF ou IMD, essas versões mais novas do comando FANUC. O comando FANUC é um comando ISO que está dentro de normas internacionais de padronização. Então, o que você aprende aqui, você aplica no Mitsubishi, aplica em Mazaki, aplica em Siemens. Então, independente do comando que você está utilizando, a maioria do que você vai aprender aqui, você utiliza em qualquer comando de máquina CNC. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje nós temos mais um vídeo aqui de uma peça para centro de usinagem, uma peça assim de perfil de média complexidade, e nessa peça nós vamos ver aqui raios, chanfro, ângulos também, e como é que nós vamos fazer essa peça aqui. Então, gente, vamos sem mais delongas para o vídeo de hoje, para a gente não perder tempo. Bom, então, relacionado aos detalhes dessa peça, nós temos aqui um diâmetro, um comprimento aqui de 100 mm por 100 mm. Então, no seu perfil maior, essa peça é um quadrado, né? Uma peça retangular, melhor dizendo. Nesse sentido, vista de cima, uma peça com o perfil quadrado. Bom, e nós temos aqui uma peça de 100 por 100 e o seu corpo interno, o seu perfil interno, 90 mm por 90. Então, nós temos aqui uma área de usinagem aqui de 5 mm aqui, de cada lado, tá ok? Ambos os lados dela. E vamos lá então aos detalhes aqui. Nós vamos utilizar duas fresas. E a ideia desse vídeo aqui é de passar uma ideia de um perfil que seja com medida de precisão. Igual, por exemplo, essa peça aqui é mais ou menos 1/100. E como que nós vamos fazer isso aí? Pensando em programação CNC. Nós sabemos que existem diversas estratégias relacionadas à usinagem, à operação da máquina, que tanto se aplica para a máquina convencional como CNC. E essas estratégias nós aplicamos também, e também temos estratégias específicas relacionadas à programação e à operação da máquina. Bom, detalhe, nós vamos utilizar uma fresa de topo de diâmetro de 20 mm, e os dados de corte dela são os seguintes: velocidade de corte 150 mm, o avanço de 0,2 por dente, por pastilha, e o AP de 1 mm. Isso para desbaste. E para o acabamento, nós vamos utilizar uma fresa de topo de metal duro, uma fresa de topo de metal duro de diâmetro de 16 mm, é um metal duro inteiriço. A velocidade de corte dela aqui esse dado aqui é de 200 metros por minuto. E o avanço dela é de 0,10 por dente, tá ok? E o AP dela aqui é de 1 mm, tá ok? E ambas aqui são de 2 dentes as pastilhas, de 2 pastilhas. Uma de 2 pastilhas e outra de 2 arestas de corte. Então vamos lá aqui. Bom, gente, o FANUC, independente do comando que seja, no caso do FANUC, inicia pela letra O, acompanhado de 4 algarismos, né? Então vai de 001 até 9.999. Então você tem esse espaço aí, essa gama aí para você numerar o programa aí de acordo com o desejo. A ideia de programação CNC é você programar um programa, às vezes como o CNC já está atrelado a um lote grande de peças, então você faz um único programa e consegue repetir ele ali em várias peças. Então é você nomear esse programa ali. Eu coloquei aqui, a programação precisa, mas pode ser o nome da peça. Então você coloca informação entre parênteses, você deixa um título, você pode colocar ali qualquer informação que você desejar. Bom, então N10 aqui é a nossa primeira linha. Nós temos aqui G17. G17, o sistema de trabalho nosso, está em X e Y, o sistema de coordenadas. Significa, se nós pedir para realizar uma interpolação circular ou seja ela em sentido horário,
ou anti-horário, ela vai levar em consideração os eixos de rotação dela simultâneos vão ser x e y, ao invés, por exemplo, de G18 e G19, que são, por exemplo, Z e X ou Z em Y. Ele fazer o movimento, ao invés de ser um movimento longitudinal e transversal, um movimento ou superior e transversal ou superior e longitudinal para fazer um raio. Ok? Bom, G21 então coordenada em milímetro, G90 em coordenada absoluta e G40 sem compensação do raio da ferramenta até então. E aqui está a chave do nosso programa aqui hoje, que é compensação do raio da ferramenta. Tá ok? Então, G53, G0, Z0, H0, nós acionamos as coordenadas da máquina e elevamos ela até o ponto máximo no eixo Z, ou seja, até a origem dessa máquina no eixo Z, isso levando em conta as coordenadas da máquina, que leva em conta o limite dela, onde quando você liga ela e referencia, ela toca nessa referência, é o zero dela máximo ali. Então a distância máxima no eixo Z. Por que G53, G0, H0? Porque o ponto de troca é ela, independente de qual troca que é, seja o sistema rodâmico ou aquele sistema de magazine, independente de qual que está bem próximo ali do zero no caso do centro de usinagem ou fresadora CNC. Então você sempre leva o máximo possível, tá ok? G0, Z0, H0, então vai ter o Z0, isso levando em conta a consideração o nariz do eixo átrio. Então, é como se não tivesse ferramenta nele, ele não leva em conta a dimensão da ferramenta, tá ok? Bom, então vamos lá, T01 nós chamamos a nossa fresa de topo, diâmetro de 20 milímetros. M6 eu habilito a troca, G54 eu determino onde vai ser a minha origem. A minha origem vai ser nessa aresta aqui, ó. Tá ok? Aqui eu determino o meu X positivo. Para esse lado de cá seria X negativo, que nós não vamos trabalhar em negativo. Y positivo e Y negativo aqui para baixo, tá ok? Então, como nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar no primeiro quadrante, no quadrante de X positivo e Y positivo, tá ok? Todas as nossas coordenadas sempre vai estar positivo, tanto para X e quanto para Y. Quanto a Z, a nossa coordenada tá aqui, ó, nossa origem tá nessa aresta aqui. Olhando de cima, ela rebate ao contrário, então a nossa ferramenta tá tocando aqui, exatamente aqui no ponto máximo de altura dela. Então nós vamos trabalhar em Z no quadrante negativo, tá ok? Sempre negativo, para onde está ocorrendo a usinagem no sentido de Z. G0, X de menos 30, Y de menos 30, eu tenho uma coordenada de aproximação no eixo X. Significa que, como a minha ferramenta tem 20 milímetros, então ela tem 10 no raio. Então ela está a uma distância da origem relacionada a 20 milímetros, 30 com mais 10 do raio, que a coordenada está pelo centro da ferramenta, com G40 ativo. Então eu tenho uma distância de 20 milímetros. Independente se essa peça aqui tivesse um sobremetal de 5 milímetros, ela ainda teria uma distância segura ali para não ocorrer uma colisão. Perfeito? Então, X de menos 30, Y de menos 30. G97, S de 2400, M3. Bom, pessoal, presta atenção aqui nesse S de 2400 e depois eu vou ter um bônus aqui nessa aula. Eu vou explicar também, porque algumas pessoas não sabem como calcular a rotação, determinar tanto a velocidade de avanço da mesa, quanto a rotação da ferramenta. Então eu vou explicar para vocês depois. Vamos terminar a parte de programação primeiro. G43, nós chamamos a compensação do comprimento da ferramenta, ou seja, parte, antigamente, antes do G43, partia as coordenadas pelo ponto máximo do eixo árvore. Agora, ele olha no corretor qual que é a distância e passa a nossa coordenada para a ponta da ferramenta, para a ponta ali da pastilha, para a ponta do inserto, seja como você chama, ou mesmo para a ponta, para a aresta ali, né, máxima ali da nossa ferramenta. Isso
precisa de ter um deslocamento, ou seja, G0, Z de 5. Ele vai compensar e vai trocar essa origem realizando um movimento. E H1, em inglês H é height, que significa altura, e D, diâmetro, que significa diâmetro, é lógico. Então, H é o corretor de altura para a ferramenta 1 e D é o corretor do diâmetro. Então, no caso, o corretor dos raios da ferramenta. Perfeito? Bom, pessoal, então aqui ó, você já vai percebendo que todos os códigos estão relacionados ao inglês, porque o sistema o código G surgiu nos Estados Unidos. Então, por isso, os códigos aqui é importante a gente ter uma noção para saber de onde que parte cada coisa, tá ok? Bom, então agora, G1, Z de 0, para iniciar o nosso primeiro passo. E o F aqui de 960. Preste bastante atenção, antes de chamar o subprograma, nós vamos determinar um F para cada subprograma. M98, P2, L20. Como nós vamos tirar de 1 em 1 milímetro, a nossa parte usinada aqui do contorno tem 20 milímetros. Então nós vamos dar 20 passos de 1 milímetro, porque o nosso AP aqui ó, é de 1 milímetro. Então vamos lá então. O nosso subprograma, que é o programa da usinagem do nosso contorno, nós vamos trabalhar em G41 à esquerda da peça, imaginando a minha mão direita, a minha mão esquerda aqui, ó, trabalhando à esquerda da peça, perfeito? Trabalhando em relação à peça à esquerda, tranquilo? E no sentido concordante de usinagem, ou seja, o sentido de rotação é o mesmo para avanço. Então isso aí evita quebra de pastilha, a degradação da pastilha aí de forma rápida, aumenta a vida útil da pastilha. Na verdade não aumenta a vida útil, ela mantém a vida útil da pastilha. E questão de acabamento também. Se fosse presa convencional, geralmente ele trabalha ao contrário, devido às folgas dos eixos, entendeu? Bom, então vamos lá. Nós estamos aqui. Então, a primeira coordenada nossa é em G91, coordenada... Deixa eu trocar aqui o canetão, pra gente... G91, coordenada incremental ou relativa. Então, o nosso primeiro ponto sempre é incremental, porque a origem é onde ele está, onde ele parou é a origem dele. Então, se ele está no 0 e ele manda aprofundar 1, ele vai do 0 para o 1. Se você está no 1 e manda ir mais 1, então o seu menos 1 passa a ser 0. Então, menos 1, menos 3 e assim sucessivamente. Sempre onde ele para se torna a origem no eixo Z. Então, G91, Z de menos 1. Eu não estou colocando um avanço aqui, porque nós vamos utilizar esse programa aqui para ambas situações. Para a ferramenta de desbaste e acabamento. Tá ok? G90, passo para a coordenada absoluta. Cancelo a coordenada incremental. Então, agora, tudo parte dessa origem. Toda a distância parte daqui, ó. É 10 relacionado aqui, 20, 30, 50, 100, 200, 1000, sempre daquele ponto como referência. É onde que você coloca lá a sua trena para você medir, onde você encosta ali para você, o metro para você puxar a medida dali. Então a nossa referência, tá ok? G41 é a compensação do raio da ferramenta à esquerda do material. Então aqui nós temos o material e nós estamos trabalhando aqui, ó, nesse sentido, ó. Por quê? É como se minha mão direita fosse o material e a esquerda, entendeu? Então externo. Se fosse ao contrário, G42, à direita do material. Então, G41. Então, X de menos, X de 5, por que X de 5? Porque o rebaixozinho aqui, ó, né, tem 5 milímetros. E o Y de menos 5 é para ter uma distância ali, ela não começar a usinagem e parar no 0. Ela parar antes do 0 ali para fazer a usinagem. Então, X de 5, o Y de menos 5, 5 milímetros aqui antes, aqui, sem encostar ainda, tá ok? Então, próxima coordenada aqui, ó, Y de 85. Por que 85? A peça tem 100, o rebaixinho aqui tem 5, 95, menos 10 do chanfro, 85. Y de 85. Agora temos o nosso chanfro, continua com G1,
x de 15, 5 com mais 10 por 45 do chanfro, 15, 85 com mais 10 do chanfro, e nós paramos aqui, ó, x de 15 e o y de 95, perfeito? Olha, agora nós temos que parar no início do raio. X de 85 permanece em 95. Por que 85? Mesma coisa. 5 aqui da parte do rebaixo, né, da usinagem, do contorno, mais 10 do raio, 15. 100 menos 15 dá 85. Permanece em 95 no eixo X. Se não quiser colocar, não é obrigatório. No eixo Y lá, o eixo Y permanece o mesmo, tá ok? Então, G2, interpolação circular em sentido horário, x de 95, coordenada final no eixo X, 100 menos 5 do rebaixinho, né, da usinagem, 95, y de 85, por quê? 95 menos 10 do raio, 85. R10. Perfeito? Nós fazemos aqui nosso primeiro raio. Agora permanece com x de 95, como eu disse, não é necessário repetir. E o y de 50. Por que y de 50? 100 menos 50 dá 50. 100 menos 5, 95. Menos 45, nós temos 100, y de 50. Permanece aqui no x de 95, que é a mesma coordenada do final do raio. Bom, x agora aqui permanece com G1, então não é necessário colocar de novo. X de 55. Por que 55? 100 menos 45, 40 com mais 5 aqui, 45. Então, x de 55. Tá ok? O y aqui de 5, porque essa distância de 5 aqui é a mesma para todos. E o vírgula R, que é um raio no final, um raio em concordância no final de uma coordenada aí, de uma interpolação linear, tá ok? Então, vírgula R, no final dessa coordenada linear, ele faz um raio tangenciano, vírgula R, 3. Como sempre positivo, ele sempre faz o raio para fora. Tá ok? Sempre o raio nesse sentido aqui. Se eu, por exemplo, quisesse fazer esse raio aqui invertido, você tem que formar, se eu não me engano, informa o eixo, o sentido negativo. Então, tá positivo, sempre faz para fora e não para dentro. Tá ok? Bom, que no caso aqui é o sentido horário. Tá joia? Vírgula R3. X de 35 agora, por que 35? 65. 100 menos 65, 60 com mais 5 da usinagem, 35, x de 35, ok? Não é necessário colocar G1 de novo, no caso a função vírgula R é uma exceção, porque nós não chamamos o comando G2 ou G3, ele acrescenta um G2 ou G3 no final da coordenada em G1, perfeito? Bom, G3 agora. Interpolação em sentido anti-horário. G3. E aqui nós temos aqui, ó, sentido anti-horário, contrário ao relógio, ok? X de 15. Por que x de 15? 35 com mais 10 do raio até o centro, 25. Com mais 10, 15. Y de 5, permanece no Y de 5. O I de menos 10, porque nós estamos usando agora, informando o centro de rotação. Então, o centro de rotação dele aqui, o raio é 10. Então, nós temos essa distância aqui, ó, de 10 milímetros. Ok? J0. Não tem alteração no eixo relativo ao eixo Y. O eixo permanece na mesma altura que ele estava. Então, o centro de rotação dele só muda no I, que é o eixo secundário do eixo X, e o J é o secundário do eixo Y. Então o Y não tem alteração, permanece na mesma altura da peça, tá ok? E a mesma coisa aqui, ó, vírgula R3. Então, terminando um raio, vai fazer o outro, tá ok? Que é uma concordância de um raio com o outro. Isso é muito bom, porque ele já faz esse cálculo perfeito. Senão, nós teríamos que fazer um cálculo ali,
no cálculo de tangência a gente tem que achar ou no CAD, ou fazer alguma informação ia ter que vir no desenho, ou a gente calcular através de trigonometria, achar o ponto de tangência entre um raio e outro, parar naquele ponto e chamar um outro raio. Então essa função aqui nos ajuda demais, ó. G1 para cancelar o G3, né? Porque ambas são funções modais, ou seja, só é cancelado por outra função do mesmo tipo. X0, Y0, nós chegamos até a nossa origem aqui novamente. Tranquilo? Nós colocamos G40 para retirar a compensação do raio da ferramenta, só que nós temos que dar uma coordenada para que esse movimento aconteça, ela não enterrar aqui para dentro da peça, tá ok? Então, x de menos 30, y de menos 30, que é a mesma coordenada inicial do nosso programa. Então, ele vai funcionar bonitinho. A coordenada que ele inicia é a coordenada também de saída dele, tá ok? M99, nós encerramos o nosso subprograma. E aqui nós temos o nosso perfil completo de usinagem. Detalhe, nesse caso dessa peça aqui, o correto seria nós retirarmos esse material que vai ficar aqui com a ferramenta maior, ou dar uns 2 passos aqui, passar um pouquinho, mas nós não vamos levar em consideração isso aqui, a fim de a aula ficar mais prática, tá ok? Então nós vamos entender aqui que esse material aqui vai sair todo somente para aprendizagem mesmo, como fim de acadêmico, tá ok? Mas, na verdade, aqui, ó, você passar com a ferramenta de 20 aqui, ia sobrar um pouco de material aqui. Então, você teria que fazer um passe aqui, retirando um pouco, para depois dar esse passe ali, tá ok? Mas nós não vamos levar em conta isso aí, tá ok? Então, por causa do tamanho do programa, aí fica uma aula bem produtiva para nós. Bom, então, vamos levar em conta que essa peça aqui já estava pré-usinada para receber esse desbaste e esse acabamento aí do perfil, tá ok? Bom, então quando encerra aqui o M99, ela volta para aqui de novamente, ó. Então ela vem cá, no início aqui, chamou uma vez o programa 2, 20 vezes. Fez uma vez, o M99 encerrou a contagem, passou para 19, veio aqui, voltou novamente, 18, aprofundou mais 1 milímetro, e assim sucessivamente. Ela sempre, onde que ela para, ela aprofunda mais 1 milímetro e dá mais um passo ali, gerando o mesmo perfil. Ela repete o mesmo perfil em x e y várias vezes. A diferença toda está na profundidade, que quando ela termina o programa, que ela inicia novamente, a primeira coordenada que ela manda é a coordenada relacionada à profundidade de corte, tá ok? Então, encerrou as 20 vezes aqui, ó, o programa agora dá sequência. Então, nós temos aqui, ó, G90, G0, Z de 100. Nós afastamos ali em G90, 100 milímetros acima da face da peça. Tá ok? E G53 agora, G53, G0, Z0, H0, nós voltamos lá para o ponto de troca em relação aqui, não ao zero peça nosso, mas em relação ao zero máquina. T2, nós chamamos a ferramenta 2, que é uma ferramenta de 16 mm, uma ferramenta inteiriça de metal duro, específica para operações de acabamento, para medida de precisão, tá ok? Ferramentas que possuem uma fiação muito boa, muito utilizada para isso, para dar acabamento, tá ok? Bom, então nós chamamos a nossa ferramenta, M6 habilitamos a troca, G54 nós confirmamos qual que é o zeramento. Detalhe, no comando FANUC nós temos a opção de iniciar esse programa da onde que a gente desejar. Não precisa aqui de eu posicionar o cursor aqui, dar um reset lá, dar start a partir do início. Se eu quiser, eu posso iniciar a partir da ferramenta 2. O que é necessário? É necessário que você programa o ponto de troca, chama a ferramenta e confirma qual que é o zeramento, porque o programa não vai ler o que está lá em cima. Então você coloca sempre o G54 abaixo da ferramenta para confirmar qual que é o zeramento que você está utilizando, tá ok? Perfeito? Bom, então vamos lá. G54, G0, X de menos 30 e Y de menos 30. Mesma coisa que nós utilizamos para a ferramenta 1, tá ok? G97, nós usamos aqui um S de 4000 e ligamos ela aqui no sentido horário.
G43, compensação do comprimento da ferramenta. G0, Z de 5. Então, posicionou 5 milímetros aqui acima do topo da nossa peça. E o corretor H2 para a altura e D2 para o relacionado ao raio da ferramenta. Bom, pessoal, e nós chamamos aqui G1, Z0 com F de 800, que é um avanço aí para acabamento, tá ok? Bom, e agora nós chamamos aqui, ó, M98, P2, 20 vezes. Bom, esse subprograma serve para ser chamado quantas vezes que você desejar, diversas vezes. Você pode repetir isso durante o seu programa. O que vai fazer a diferença? Você trocar a ferramenta. Bom, mas isso aí tá o detalhe. Eu estou chamando o programa e teoricamente ele vai repetir a usinagem aqui no mesmo local. Bom, aí você me fala assim, bom, se vai repetir a usinagem no mesmo local, eu não teria que deixar um sobremetal para acabamento? E é isso que nós vamos ver na nossa prática. Nós vamos fazer um sobremetal, ao invés de nós criar 2 subprogramas ali, ou até mesmo, lembra aqui do material que vai ficar aqui? É justamente isso. Nós podemos fazer o quê? Colocar no raio da ferramenta, e nós estamos utilizando aqui, ó, o G41, que é a compensação do diâmetro da ferramenta. Nós vamos informar um diâmetro falso. Pensa assim, se você tem uma ferramenta de 20 milímetros, o raio dela é 10, ela tem que se afastar 10 milímetros para realizar a usinagem do contorno dessa peça. Se você fala que essa peça tem 21, ela desloca quanto? Ela desloca 10,5. Se você informar lá que ela tem um diâmetro de 21, ou seja, o raio dela é 10,5. Então, ela vai deslocar 5 décimos a mais. Então, a sua peça, quando você medir, ela vai estar 5 décimos a mais em cada aresta. Se você tem uma ferramenta de 50, você tem uma ferramenta de 100 milímetros, a sua ferramenta original é 20, mas você fala que ela está utilizando um raio aí de 20, por exemplo, vamos pensar aqui. Nós temos uma ferramenta original com raio de 10. Ela tem que se deslocar 10 milímetros para, no caso aqui, para a esquerda, para fazer a usinagem dessa peça. Se eu informo que essa peça aqui tem um raio de 20 milímetros, ela tem que se deslocar 20 milímetros. Então, na verdade, a sua peça está ficando 10 milímetros maior para cada lado. Tá ok, gente? Então, deu para entender a lógica? O que nós vamos fazer? Nós vamos informar um raio maior para ele se deslocar mais, ele compensar mais do que deveria, e quando medir lá, a peça vai estar com sobremetal. Isso é uma estratégia para você não ter que fazer tudo de novo. Mas a outra fresa, que no caso é a fresa de acabamento, você coloca ela com o raio correto. E isso ela vai dar uma usinagem. É uma das estratégias que você pode fazer. Por exemplo, você vai fazer uma peça que é de precisão. Você pode aumentar tanto a de acabamento como a de desbaste e verificar se as medidas ali vão bater. Por exemplo, que você fez uma alteração e pediu para sua peça toda ficar 1 milímetro maior. Aí quando você medir lá, às vezes ela dá, você pega um micrômetro, aí você vai medir lá, tem que dar 100 mais ou menos 1 centésimo. E você fez uma compensação e você vai ler lá, 101 mais ou menos, está menos 3 centésimos. O que você vai fazer? Ao invés, quando você corrigir, você vai corrigir esse 1 milímetro que está a mais, só que vai colocar 3 centésimos para menos e repetir aquele último passo ali. Então são estratégias que são utilizadas na usinagem, tanto no torno como no centro de usinagem. E a partir daí que você já regulou, sabe qual que é o erro de acordo com o material e a ferramenta que você está utilizando, você mantém essa alteração para as demais peças. E aí, se você trocou lá a pastilha, dependendo do nível de precisão, você faz isso novamente, tá ok? Então são técnicas de operação junto com programação, tá ok? Bom, então nós estamos utilizando o mesmo subprograma para fazer a peça. E vamos alterar onde aqui, ó? Nesse corretor aqui, ó. Inclusive, você poderia chamar um outro corretor diferente, de diâmetro aqui no caso, né? O relacionado ao raio. Você chamar aqui um corretor 3, que é um corretor para desbaste, e o
o corretor original da ferramenta, que é o 2, para acabamento, tanto para a peça de acabamento mesmo, quanto para a fresa de desbaste. Não sei se vocês vão entender, mas a aula nossa não termina aqui. Eu vou mostrar na prática ainda, tá ok? Vamos lá? E aqui, nós chamamos o nosso mesmo subprograma, só que porém agora com um raio correto. E isso aqui vai deixar a peça na medida que nós queremos. G90 agora, nós afastamos, ele fez todo o perfil, repetiu as 20 vezes com um avanço menor. E agora nós chegamos nesse propósito aqui. Afastamos a ferramenta G53, G0, G0, H0, levamos até o ponto máximo lá, M30, e encerramos o programa. Bom, pessoal, então, relacionado a RPM, o cálculo é o seguinte: velocidade de corte vezes 1000 dividido por π mediano. Então, é só substituir velocidade aqui de 150 vezes 1000, 150.000, dividido por 3.14 vezes o diâmetro da ferramenta, que é 20, dá 2.400 RPM. Mesma coisa para a ferramenta de acabamento. 200, que é a velocidade de corte, metro por minuto, vezes 1000. Esse 1000 é por causa de questão de rotação, entendeu? Para ser em rotação por minuto, tá ok? É uma constante. Dividido por 3.14, que é o raio que está relacionado ao diâmetro dela, né? A circunferência do diâmetro, vezes 16, tá ok? Então dá 200.000 dividido por 50.24, dá 3.980. Então é somente substituição. Velocidade de corte é informada pelo fabricante da ferramenta. Ele indica a velocidade de corte que você deve utilizar para determinada classe de material. Indica também qual que é o avanço por dente ou o avanço por volta, no caso do torno. E te indica também qual que é o AP, a profundidade de corte, tá ok? Então isso aqui é uma profundidade de corte. Ambos são dados aí, não tem especificação nenhuma, somente coloquei ali para a gente ter ideia. Então não está se aplicando um material específico. Depois nós podemos trazer aqui exemplos para classes de ferramenta e classes de materiais, tá ok? Se for de desejo de vocês, vocês deixam no comentário, tá ok? Bom, pessoal, então é isso aqui. A ideia nossa é fazer uso do nosso programa aqui, utilizando o mesmo subprograma 2 vezes. E como que nós vamos ver isso aqui agora? Na prática, eu vou mostrar para vocês uma dica que eu não sei se é muito utilizada ou se é uma dica de preguiçoso, mas é uma dica, são 2 dicas aí que eu vou dar para vocês que facilita muito o nosso dia a dia. Porque tem momentos que nós temos que fazer algo rápido e o tempo nosso está curto. Então, o programador, o operador ali tem que se virar nos 30, né? Como diz aí o nosso amigo aí, tá ok? Bom, pessoal, então eu vou passar 2 dicas para vocês. Uma é utilizar um programa já pronto e alterar ele, fazer alterações de um programa pronto. Para o bicho estar pegando mesmo. E também utilizar aí o mesmo subprograma aí, para você fazer a mesma operação com ferramentas diferentes, utilizando o corretor aí como base aí de alteração para você ter sobremetal com acabamento, tá ok? Então, vou mostrar para vocês agora isso, tudo que eu estou falando para vocês na prática, junto comigo ali. Nós vamos utilizar o simulador SSCNC, para quem está acompanhando comigo, estou postando vídeo aí praticamente todos os dias. Vou usar o programa feito na aula anterior e vamos fazer essas alterações aí, junto comigo aí. É bom para nós acumularmos experiência. Isso aqui é bom para mim, que eu vou treinando também, e bom para vocês também aí, que está começando. Eu tenho recebido aí vários aí, como eu posso dizer, comentários, afirmações aí, através de e-mail, através do WhatsApp, pessoas agradecendo, pessoas até de muitos anos de experiência, até muito mais do que eu, falando que tem aprendido um pouco comigo. Então, nosso propósito é esse aqui mesmo, né? Então, vamos lá para a nossa parte aí na prática, tá ok? Um grande abraço. E agora nós vamos fazer o que é o mais difícil aí, que na verdade está simples. Nós vamos utilizar um programa já criado anteriormente, que é uma opção para a gente fazer um programa mais rápido. Então até aqui já está certo, ó, G17, G21, G90 e G40. G17 nós já vimos lá que é o plano de trabalho X e Y, G21 em milímetros, G90 coordenada absoluta, G40 sem compensação do raio, G53, G0, H0,
leva até o ponto de troca, vai ser T1 aqui, a primeira ferramenta, vamos alterar aqui, M6, G54, a mesma coisa, e aqui é o S aqui, vamos utilizar aqui, ó, tá vendo, ó? É só fazer a alteração aqui, ó, deixa eu pegar, S de 2.400, M3, ó, S de 2.400, é só digitar aquele programa que já estava pronto, que eu fiz junto com vocês aí, antes dessa parte aqui, na parte teórica, tá ok? E aqui, H1, alterar, pode digitar por aqui também, tá joia? Ó, D1, você pode vir aqui pelo cursor, e segunda função aqui, ó, D1, alterar, tá ok? Ó, G1, Z0 aqui, o F nosso aqui vai ser de 960, e clicamos aqui em alterar, tá ok? Ó, é somente digitar aqui, gente, ó, o que nós está aqui, tá ok? E o M98 e o programa que nós vamos escolher aqui é o próximo programa, tá joia? Ó, P21, nós vamos utilizar o P21, né, substituindo o P2, tá ok? P é o P21 mesmo, e o L aqui vai ser 20 vezes, tirando 1 milímetro, tá? G0, tal, G55, G1, e aqui, ó, nós vamos acrescentar aqui, ó, N96, G53, G0, Z0, H0, e vamos chamar outra ferramenta, N97, ó, N97, T2, que é a próxima ferramenta, e vamos acrescentar o G4 aqui, ó, N98, G54, G0, X de menos 30, Y de menos 30, End of Block e do Insert. Deixa eu ver se tem aqui para baixo. Tem não. Tá joia? E o que nós vamos fazer aqui agora? Rotação. G97. Vou nem colocar N não, tá? Para vocês verem como é que funciona mesmo. G97, S de 4000, M3, End of Block, Insert, tá ok? E agora aqui, G43, G0, Z de 5, H2, que agora é a compensação da ferramenta 2, e o D2, End of Block, Insert. E aqui a partir da linha 100 passa a ser o que realmente é. Só que a diferença aqui, que o F que nós estamos utilizando é um F de 800, que é um F de acabamento que nós calculamos lá junto, tá joia? Bom, e o M98 chama novamente o P21, tá ok? Alterar 20 vezes, que é a quantidade de vezes que nós repetimos. Apertei o botão errado aqui. E esse aqui nós vamos deletar, não vamos utilizar aqui mais, ó. O N120 nós deletamos. N130 não, deixa eu ver, End of Block Insert aqui, e G90, G0, Z de 100, e aqui para baixo fica a mesma coisa. Vamos resetar aqui, ó, e vamos lá no O21 agora fazer as alterações, tá joia? E vamos prestar bastante atenção aqui junto comigo, ó. G1, G91, G de menos 1, G41, X de 5, Y de menos 5, e vamos digitar esse comando aqui agora no programa pronto, só que nós vamos alterar, porque já está pronto. Até aqui já está certo. Vamos deletar o F aqui, G41 aqui também está certo, eu sempre faço assim. O Y agora é 85, Y de 85, e nós alteramos. E agora G90, não, perdão, X de 15 e Y de 95. X de 15, alterar. E o Y de 95, inserir. Tá vendo? Só inserir aqui, ó. Você clica, tranquilo? E agora nós temos X de 85, que é o final do nosso raio, o início do nosso raio. Agora nós temos G2, X de 95, X de 95, Y de 85, que é o final do nosso raio, e o raio de 10, R10. E nós alteramos aqui, perfeito? Bom, próxima linha agora é G1, Y de 50. G1, para cancelar o G0, é obrigatório, alterar,
Vamos deletar isso aqui, ó, só posicionar o cursor e apertar delete. Y de menos, não, perdão, positivo, Y de 50. Alterar, tá ok? E agora nós vamos criar mais linhas. Só que eu não vou digitar aí, pra gente ganhar tempo. É produção, o bicho está pegando lá, nós precisamos fazer essa peça aí logo. Então, nós estamos aprendendo aqui a trabalhar aqui conforme os recursos que a gente tiver na mão, tá ok? Então, vamos para a próxima. Ó, então, aqui nós temos aí no 70, G1, Y de 50. Vamos lá, junto comigo, ó. Então, ó, G1, X de 95, Y de 50. Agora nós temos que fazer X de 55, Y de 5, R3, tá vendo? Depois X de 35, digitar esse restinho aqui, tá ok? Vamos lá, então. Eu vou olhar aqui. Se você quiser olhar aqui, ou voltar um pouco no vídeo e dar um clique, escrever no seu caderno, tirar um print aí para você digitar junto comigo, tá joia? Vamos lá, então, para a gente não perder tempo. Y de 50. E agora nós temos, continua com G1, então não é necessário escrever de novo, X de 55, Y de 5 e o raio, vírgula, não vai dar para escrever aqui pelo mouse, então vamos digitar por aqui, ó, vírgula, cadê o vírgula aqui? Vírgula, R3, R3, end of block, insert, tá ok? X de 55, Y de 5, fazendo a tangência aí, criando um raio junto com o outro, tá joia? E agora X de 35, X de 35, end of block, insert, G3, G3, X de 15, Y de 5, I de menos 10, J0, vírgula, mesma coisa, Shift, vírgula, R, Shift, R, de 3, end of block, insert, tá ok? G1, X0, Y0, G1, X0, Y0. Aqui nós definimos o material em peça a ser usinada, material bruto, ele é 100 por 100 e 30 de comprimento, né? Então vamos adicionar um material aqui, ó. Aqui tem 30 de altura e vamos usinar 20. Dou OK aqui, clico, seguro e arrasto, clico, seleciono e dou OK aqui e altero o material lá. Então vamos aqui em ferramenta. A primeira ferramenta que nós vamos utilizar aqui, ó, é essa fresa aqui de metal duro aqui. Clicamos aqui, vamos utilizar essa de 16 mesmo. E dá OK. E clicamos aqui e seguramos, arrastamos até a posição 1. Tá ok? Dou OK aqui. E essa outra aqui de baixo, que é a de 16, nós clicamos aqui e seguramos aqui até a posição 2. Já estava montado aqui, é só montar a ferramenta aqui e dar OK. Tranquilo? Bom, então vamos conferir aqui junto comigo. Clico aqui, posição 8 aqui e vou montar ela no eixo árvore aqui, a posição 1. E dou OK. Bom, agora vamos fazer o zeramento. Vamos aqui em Setting. Vamos primeiramente aqui nesse botãozinho aqui, com essa setinha verde para cima. Posicionamento rápido, clico nessa aresta ali mesmo, dou OK. E vamos aqui, ó, Z e C input, tá ok? E essa ferramenta, lembra que ela está com 16? Para a gente utilizar a mesma peça, a mesma ferramenta para dar um acabamento diferente, nós aumentamos aqui, ó. Nesse caso aqui, nós não informamos o raio, não, informamos o diâmetro desse comando. E como ela tem 16, eu estou informando que ela tem 17. Uma ferramenta para desbaste e outra para acabamento. E assim ela vai afastar 5 décimos para um lado, para a esquerda, e ela vai retirar 5 décimos a menos do lado esquerdo e 5 décimos do lado direito. No caso aqui, ela vai tirar 1 milímetro a mais. Ela vai deixar um sobremetal de 5 décimos em cada face aí para acabamento, para retirar na próxima peça. Ok? Agora vamos montar a ferramenta 2. Ó. Clicamos aqui na 2 aqui, clique em montar. Dou OK que agora, quando ela terminar de montagem, já terminou. Vamos aqui no verde, posicionamento rápido, clico, seguro aqui nessa aresta mesmo, dou OK. Podia ser em qualquer aresta. E Z, C input, comprimento input. Pronto, já zeramos aqui já. Tá ok? O zeramento dela
No work é x0 medir, x0 measure, y0 measure. Já estava medido. Bom, e a última parte agora, é só colocar em automático e dar start aqui, para a gente fazer a simulação. A gente verificar aqui mesmo, somente para visualizar aí como que fica na prática mesmo. Então nós damos start aqui agora, aí ele troca para a ferramenta 1 e já começa a fazer a simulação da nossa usinagem. Bom, e vai aprofundando aqui aos poucos aqui, e de 1 em 1 milímetro, e a simulação é como se fosse algo próximo da velocidade real aí da usinagem, né? Uma peça pequena, de 100 milímetros por 100, e é mais ou menos o mesmo tempo. Ele tem uma desaceleração aqui nos raios, mas isso é normal, é do software mesmo, não que aconteça isso aí na usinagem mesmo, na máquina original, tá ok? Mas simula muito bem, faz o caminho bacana. Essa cor aqui não está tão visível, mas eu não vou alterar não, para a gente não perder tempo, tá ok? E assim que ele termina aqui os 20 passos, né, de 1 em 1 milímetro, ele já faz a troca. E um defeito desse simulador é que tem alteração de velocidade aí para fazer a troca das ferramentas, tá ok? Aqui nesse caso aqui, ó, a visualização das peças está a mesma, mas não é tão importante. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.